Fala pessoal, aqui é John Daniel TraderBot e neste vídeo vou passar 2 pontos de atenção para quem está simulando estratégias que operam no tempo gráfico diário ou acima disso. São pontos que você deve levar em consideração, pois alteram a maneira de se programar as estratégias e realizar o backtest. Então vamos para a tela. Bom, então eu fiz um exemplo bem simples, apenas para poder ilustrar os conceitos. E aqui é uma estratégia na qual na linha 8 eu identifico se tem um inside bar. Na linha 10 eu vou pintar de amarelo esta barra e vou posicionar 2 ordens stop. Uma um tick abaixo da mínima da barra e a outra um tick acima. Vou definir o risco como o intervalo de variação do candle e em seguida vou fazer a administração dos trades. Se eu tiver comprado, eu posiciono uma ordem de stop e uma limite, onde a ordem limitada, que é o alvo, vai ser 2 vezes o risco, e para a posição vendida faço a mesma coisa. Então vou executar aqui no tempo gráfico de 60 minutos. Então você pode verificar que aparece aqui no gráfico corretamente as compras, as vendas, as coberturas. Agora eu vou mudar para o tempo gráfico diário, um dia. E quando eu faço isso, percebam que agora eu só vejo a regra de coloração, não vejo nenhuma execução de ordens. E por que isso acontece? Porque o modelo de execução de ordens stop ilimitadas no tempo gráfico diário em diante é diferente do modelo de execução do simulador para tempo gráfico intradiário. E é diferente como? Eu vou ilustrar. Vou voltar aqui para 60 minutos. Aqui, nós tivemos um inside bar e teve uma compra em seguida. Vou ilustrar então com esta barra. Vou colocar aqui um breakpoint e vamos reiniciar. Ao executar passo a passo, percebam que identificou aqui um inside bar, vai posicionar uma ordem de venda stop abaixo da mínima e outra de compra stop acima da máxima. Então percebam que isso é feito no próximo candle. Eu estou na execução deste candle e posicionou as 2 ordens de stop no próximo candle. Eu vou dar F3 aqui, vai calcular o risco, não estou comprado nem vendido. E aí na próxima execução, percebam que executou a ordem de compra, um tick acima da máxima. E o meu código aqui vai ser novamente processado para poder fazer a atualização das ordens OCO, que é as ordens de stop e de alvo. Então agora eu já estou comprado, ele vai tentar executar o meu stop ou o meu alvo. E aí ele posiciona aqui a tentativa de fazer essas 2 vendas, nenhuma delas é realizada e passa para o próximo candle. E aí o código segue naturalmente. Qual que é a diferença? Quando eu coloco no gráfico diário, voltando aqui para o diário, deixa eu executar. Vamos pegar este exemplo aqui. Vou colocar um breakpoint e vou executar novamente. Então percebam que quando eu chego nesta barra, ao executar passo a passo, vai pintar de amarelo a barra e vai tentar fazer a ordem stop de compra e de venda. Só que percebam a diferença. Não se faz mais a ordem de stop no próximo candle e tenta posicionar no candle atual. E como neste caso eu estou tentando fazer uma compra um tick abaixo da mínima ou a venda um tick acima da máxima, essa condição nunca vai ser verdadeira para esta mesma barra. Então assim meu código ele nunca consegue fazer uma compra ou uma venda, porque o modelo de execução ele é alterado no tempo gráfico diário em diante. Tenta-se executar as ordens stop ilimitadas dentro da mesma barra. Então eu preciso adequar o meu código para esta realidade aqui diferente. E como que eu faço ajuste? Eu vou modificar os índices aqui no meu código. Por exemplo, eu não vou identificar mais se a barra atual é um sidebar. Eu tenho que identificar se a barra anterior é um sidebar. Então eu vou trocar aqui por low 1 maior que low 2 e onde está high, eu vou colocar high 1, tem que ser menor que high 2. Ou seja, nesta barra aqui, vou verificar se a barra anterior é um sidebar para poder posicionar as ordens stop. Aqui então eu tenho que alterar de low para low 1. Aqui também. E na compra stop, na máxima, eu vou colocar também high 1, referindo ao candle anterior. Ao fazer essa simples alteração, vou executar novamente. Percebam que agora o meu código vai ser executado sem problema. Então nesta barra, eu estou tentando verificar se a barra anterior é um sidebar, então não identificou. E agora eu estou na próxima barra, onde eu vou tentar identificar se a barra anterior é um sidebar. Então identificou um sidebar, vai pintar de amarelo, vai tentar posicionar a ordem stop
de venda abaixo da mínima e a ordem de compra acima da máxima. Então percebam que posicionou aqui. Eu vou dar F3, executou a venda, um tick abaixo da mínima do candle anterior, e agora o código é processado novamente no mesmo candle para fazer atualização de ordens oco. E aí não executou nem a ordem de stop, nem a ordem de alvo, e o código segue sem problemas. Percebam que neste caso pintou de amarelo a barra que não é inside bar. Então vou fechar aqui. E se eu quiser manter este comportamento de pintar de amarelo inside bar, eu teria que replicar essa coloração fora dessa regra aqui de posicionamento de ordens. Então aqui eu vou manter a lógica natural de low menor que low 1, high menor que high 1. E aí aqui eu só vou pintar a barra de amarelo. Então eu preciso separar a regra de coloração da regra de execução para que funcione no tempo gráfico da maneira adequada. Então vou executar novamente, vou tirar o breakpoint e percebo que agora o código já roda no tempo gráfico diário. Se eu colocar semanal também, conforme podem ver aqui no gráfico. Um outro ponto de atenção que é importante falar também é que quando a gente está manipulando os tempos gráficos diário e semanal e nós colocamos alvos ou stop muito curtos que são executados dentro da mesma barra, a gente acaba esbarrando no mesmo problema de operar em tempo gráfico uma frequência muito alta, em tempos gráficos muito pequenos, que é o que? É estar sujeito à heurística de simulação do Profit. E o que a heurística diz? Ela vai determinar a ordem com que as ordens dentro de uma mesma barra são executadas. Quando foram lançadas as atualizações do backtest, eu lancei uma série de vídeos na qual eu comentei sobre essa heurística. Então vou colocar a simulação aqui desde 2010 para a gente poder ver mais casos de exemplo semanal. Deixa eu voltar ao gráfico aqui para tentar pegar uma situação que seja mais adequada para explicar. Aqui eu tenho uma situação de inside bar e pela minha estratégia eu iria posicionar uma ordem de stop de venda um tick abaixo da mínima ou uma ordem de compra stop um tick acima da máxima. E observe que o próximo candle ele engloba esses dois valores. E qual que foi executado? Foi executada a venda devido à heurística que o Profit aplica. Se é uma barra de alta, a heurística diz que primeiro vai executar o preço mínimo, depois vai executar o preço máximo, depois vai para o fechamento. E foi o que aconteceu. O mercado na semana seguinte abriu aqui, mas na vida real não necessariamente isso pode ter acontecido, que veio para a mínima, depois subiu para a máxima e fechou lá. Pode ter ido na máxima, voltado na mínima e voltado aqui para o fechamento. Isso é uma situação possível. Na heurística vai ser realizada esta ordem que eu acabei de falar. Vai vir para uma barra de alta, vai vir para o valor mínimo, valor máximo, valor de fechamento. Uma barra de baixa vai vir para o valor máximo, valor mínimo, valor de fechamento. E aí que este caso vai contar como um prejuízo. E na prática pode não ter acontecido esse prejuízo. Então a simulação, quando a gente utiliza o stop e o alvo muito curtos dentro de uma mesma barra, estará sujeita a essa heurística, o que causará uma divergência em relação a uma situação real. Bom, então é isso. Apesar do foco das pessoas geralmente estar em operações intradiárias, eu achei importante trazer este conteúdo para poder falar da diferença do modelo de execução em backtesting de estratégias que funcionam em tempos gráficos acima de um dia, porque é algo que realmente impacta na programação, na forma de escrever o código. Então, se você tem uma estratégia que você quer que funcione em qualquer tempo gráfico, você tem que tomar cuidado no código-fonte de fazer essas adaptações. E ao baixar estratégias na loja de estratégias, quando a gente tenta fazer testes de estratégias em tempo gráficos acima de um dia, a gente observa que elas não funcionam. E elas não funcionam por esta informação que eu acabei de dar neste vídeo. Bom, nos vemos no próximo vídeo e até!